Olá pessoal, então vamos falar sobre banco de dados, mais especificamente sobre a questão de relacionamento. Relacionamento de tabelas ou de entidades, tanto faz. No modelo conceitual chamamos de entidade, no modelo lógico chamamos de tabela. Então, como vocês sabem, o banco de dados é uma coleção de dados, né, um conjunto de dados que estão organizados, eles não estão lá tacados de qualquer maneira, né? E como é que acontece essa organização? Os dados estão relacionados, existe uma relação entre eles, existe um relacionamento. Por exemplo, se eu faço uma compra numa loja de material de construção, eu vou ter um pedido. Esse pedido, obviamente, vai estar relacionado com os produtos que eu comprei. Esse pedido também estará relacionado com o cliente, que sou eu. Também com o fornecedor. Também com o vendedor. Então observa, um sistema de pedidos tem ali, né, uma tabela principal, que é o pedido, mas ela não está solta. Existem diversas outras tabelas relacionadas com ela que fornecem informações importantes para compor um todo organizado, né, que é considerado o banco de dados. Pode acontecer de ter uma tabela sozinha? Pode. Às vezes você quer uma tabela só para controlar ali o acesso ao sistema. Então a tabela de usuário fica solta ali só para fazer esse controle. Agora, se você precisar registrar qual foi o usuário que cadastrou o produto, que cadastrou o pedido, então, novamente, essa tabela usuário estará relacionada com todas as demais que você queira informar ali, que é aquela pessoa que fez determinada ação, né? Esses relacionamentos são feitos através de campos especiais, que é o campo-chave primária com o campo-chave estrangeira. Né? Esses campos geralmente são numéricos, então a gente relaciona o número para poder apontar esses registros, essas informações. Porém, para ficar mais claro a explicação, eu vou passar agora para o PowerPoint, onde eu vou explicar 3 tipos de relacionamentos, que é o relacionamento um para vários e vários para vários. Mas aproveitando essa introdução, eu já falo que o relacionamento um para vários é o mais utilizado em nossos projetos, pelo menos. Mas é importante conhecermos todos eles e como que se aplica. Então vamos ao PowerPoint. Muito bem, então pessoal, iniciando aqui no relacionamento do tipo 1 para 1. Então é o caso de um registro aqui desta entidade pessoa, uma pessoa lá, o João, estar relacionado com um registro dessa entidade ou tabela do outro lado, que seria o carro. Vamos supor, uma pessoa dirige um carro. Então é o caso desse carro ser dirigido por uma única e específica pessoa. Né? Vamos supor no caso de uma empresa que cada funcionário tem um carro específico e um não pode trabalhar com o carro do outro e aquele carro é específico daquela pessoa. Então esse é o caso, né? Por exemplo, um professor particular que leciona uma disciplina específica e apenas aquela disciplina. No caso, o mais comum aqui, né, o que eu tenho assim de explicação bem prática, é a pessoa e a certidão de óbito. Né? Uma pessoa vai ter uma única certidão de óbito e essa certidão de óbito vai ser referente a essa única pessoa, já que ninguém morre 2 vezes. Ocorre a mesma coisa que a certidão de nascimento. Né? E aqui no Brasil, né, o marido tem uma esposa e a esposa tem um marido. Então um relacionamento também 1 para 1. E aqui nós temos a representação gráfica com relação à teoria de conjuntos e coisa e tal. Então aqui nós temos 2 números. O primeiro é o mínimo e o segundo é o máximo. Então eu fechei aqui em 1. Mínimo 1, máximo 1. Mesma coisa que escrever 1.
Só que no nosso aplicativo modelo BR, ele, ou BR modelo, né, às vezes eu inverto o nome, ele considera dessa forma, ele é mais detalhado, ele considera o mínimo e o máximo. Então, um aqui, entenda que é um aqui, 1 para 1. Aqui nós temos a representação dos dados já na tabela, bonitinho, né, do marido e da esposa e tal. Então aqui o ID marido é 1, que é o João no caso, está relacionado com a Maria, ou desculpe, com a Ana, né? Aqui ó, 1, então João está casado com a Ana e a Ana casada com o João. Relacionei aqui chave primária com chave estrangeira do tipo 1 para 1. Então não vai poder se repetir esse marido, né, que é o João, não vai se repetir em outra tabela de esposa aqui contendo outra esposa. Essa é a regra de negócio. Mesma coisa na questão da certidão de óbito, de nascimento. Mas agora uma observação com relação ao relacionamento do tipo 1 para 1. Normalmente, né, na prática, nos nossos projetos, vocês vão perceber que raramente utilizamos esse tipo de relacionamento, pois geralmente ele vai se transformar numa única entidade, né? Então você tem um monte de entidade, um monte de registro aqui de pessoas relacionado, cada pessoa ao seu respectivo óbito, né? Então aqui, por que não pegar essas informações e unir com essas numa tabela ou numa entidade só, né? Já que é 1 para 1, então fica lá o óbito contendo o nome da pessoa, a data e coisa e tal, dando aí uma simplificada e uma praticidade maior para a gente. Então, geralmente, 1 para 1 vai se transformar numa tabela ou entidade só, então não é tão comum assim a gente observar nos nossos projetos, né? E aqui eu tenho outras representações, né? Mas eu acredito que já deu para entender a questão do 1 para 1, né? Então a ferramenta permite lá algumas mudanças. Eu prefiro usar mínimo 1, máximo 1 para fechar no 1, né? Conforme eu disse. Mas a ferramenta permite um 0 aqui, né? Mas vamos utilizar dessa forma para indicar o lado 1. Agora eu vou falar sobre o tipo de relacionamento mais encontrado nos nossos modelos e na prática, no mercado de trabalho. O mais comum, que é o 1 para N. Esse daqui a gente usa demais da conta, né? Então a gente tem um lado 1 aqui, que vamos considerar 1,1 na nossa ferramenta, conforme eu já expliquei, né? E vou explicar o lado N como que funciona aqui, que é o caso muito comum no e-commerce, onde nós temos lá, né, no site as categorias eletrônicos, papelaria, sei lá, informática, brinquedos. Então a pessoa escolhe uma categoria e aparece vários produtos na loja virtual. Então é o caso do 1 para vários, né? Então aqui, ó, uma categoria, vamos supor brinquedos, está relacionada a vários produtos: bola, carrinho, quebra-cabeça, videogame, vários brinquedos, né? E o importante é ter o N aqui, porque o N significa vários, né? Então, esse 0, porque aqui a gente tem 0,N, então esse 0 aqui significa o mínimo, né? Então o que pode acontecer? Pode acontecer de a gente ter uma categoria cadastrada que ainda não tem produtos. Vamos supor, coloquei lá uma categoria nova, roupas, e aí não tem nenhum produto de roupa, né, cadastrado. Então esse 0 permite, né, nesse caso, acontecer de ter uma categoria ainda que não foi atribuída a nenhum produto. Porém o N é obrigatório constar, já que nós estamos falando de 1 para vários. Se aqui fosse 1,N, então a lógica muda um pouquinho, né? Porque o mínimo vai ser 1. Então, pelo menos uma categoria vai ter que ter um produto. Então, colocou lá uma categoria roupas, pelo menos uma camisa tem que ter lá para constar, que é o mínimo. Mas o que mais importa para nós aqui é o N, porque
uma categoria de roupas vai ter camisa, bermuda, vai ter vários produtos, né? Na prática, então, eu considero as duas formas 0n ou 1n para representar o lado n. O importante é ter o n no final, que é a quantidade máxima. Pode ter vários produtos, não tem limite, né? Então aqui é o mesmo caso. Uma turma tem vários alunos, né? No exemplo aqui, posso abrir uma turma sem aluno, ainda não começou as aulas, vamos supor, né? A turma está aberta lá, mas não tem aluno. Agora, se eu colocar 1,n, então abrir uma turma tem que ter pelo menos um aluno. Aí vai depender, eu deixo livre essa escolha para vocês, dependendo da lógica aí. Mas é muito importante ter o n para indicar o vários, conforme eu já comentei. Aqui a gente tem a representação na teoria dos conjuntos também. Um elemento desse conjunto está relacionado a vários elementos deste outro conjunto aqui. Do lado esquerdo, sempre 1,1 representando o 1, mínimo e máximo, então a gente fecha aqui em 1. Então, uma turma tem vários alunos, geralmente a gente lê da esquerda para a direita, né? Mas se você pegar um aluno do lado de cá, ele vai estar relacionado a uma turma específica, né? O aluno não vai estar lá na turma A e na turma B ao mesmo tempo, não. Você pegou um aluno, ou ele é da turma A, ou ele é da turma B, que é esse 1, ele é de uma turma específica. Porém, uma turma, a turma A, tem vários alunos, tem lá 20, 30, 40 alunos, muitos alunos. Então, este é o conceito do relacionamento mais utilizado 1 para n. Para ficar mais claro, tenho aqui uma visão já com os dados, né? Vamos supor a categoria de limpeza, categoria 1. Ah lá, ela se repete aqui porque você tem como produto de limpeza sabão, detergente, que é justamente o lado N, né? Então esse lado N a gente representa com o COD, que é a famosa chave estrangeira. Porque esse 1 aqui, ele não nasceu nessa tabela, né? Ele veio dessa daqui, ó, a setinha aqui, ó. Ele surgiu na tabela de categoria. E na hora de cadastrar o produto, o software colocou aqui para poder fazer o relacionamento. Mas esse 1, ele não é dessa tabela de categoria, ele é estrangeiro, ele veio de outra, né? Então, por isso que a gente chama de chave estrangeira. E ele tem esse código, que a gente sabe então que ele é um código, que ele veio de outra tabela. Nessa tabela, toda chave estrangeira, na outra ponta aqui, ela é uma primária, olha lá, é um ID. Nunca se repete, né? Cada categoria tem um número, limpeza é 1, brinquedo é 2, mas como chave estrangeira, esse número, esse valor se repete, né? Justamente pela questão do N, do muitos. Então, brinquedo, como brinquedo nós temos bola, nós temos carrinho, questão dos vários. Porém, cada produto naturalmente vai ter a sua identificação. ID em inglês, quer dizer identificação. Então cada produto tem um número que representa ele, ó. 1, 2, 3. Então aqui eu tenho a chave primária do produto. Muito bem. Novamente, né, aqui eu explico a questão da chave estrangeira, né? Então o que é chave estrangeira? É o atributo. Atributo a gente fala no modelo conceitual, no modelo lógico é um campo que realiza esse relacionamento. Então é graças a esse campo que ele faz esse vínculo. Então uma chave estrangeira de uma entidade ou tabela, a entidade é para o modelo lógico, a entidade é para o modelo conceitual, tabela é para o modelo lógico, né? Se relaciona com a chave primária da outra tabela. Então toda chave estrangeira ele está relacionado aqui com uma chave primária de uma outra tabela. Muito bem, aqui tem uma explicação, né, 1 para vários e tal, mas eu acho que já deu para entender esse relacionamento 1 para n. Uma observação no modelo conceitual, não é obrigatório colocar esse código, né, a chave estrangeira. Muitas das vezes
eu não coloco, eu represento só a chave primária, então fica opcional, eu particularmente não coloco. Porém, no modelo lógico é obrigatório, justamente uma das funções do modelo lógico é especificar, visualizar esses relacionamentos, essas chaves todas, né? Então, concluindo este tipo, eu até comento aqui no slide que o relacionamento 1 para n é o mais utilizado, todo projeto nosso tem, é o mais comum. Então, só para concluir aqui, ó, um departamento tem vários empregados, mas o empregado está no departamento específico, ele não pode ser lá do recursos humanos e da produção ao mesmo tempo, né? Geralmente a gente lê da esquerda para a direita. Na prática, nos nossos projetos, né, conforme eu comentei, o lado N eu aceito dessas duas formas. Vai depender apenas daquela questão da obrigatoriedade de ter ou não, né, no lado N, mas de qualquer forma vai ter vários, que é o N que faz o vários. Então, 0,n ou 1,n é o N, é o muitos. E vamos padronizar o lado 1 para 1,1 para a gente ficar mais... A gente vai ficar doido aqui com esses mínimos e máximos, né? Mínimo 1, máximo 1, fechou. Lado 1. E o lado N tanto faz 0N ou 1N, mas é obrigatório constar o N. Muito bem, e na prática também, né, já que a gente está falando de parte prática, olha lá, aquele código que se repete, ó, virou um combinho, porque vai ter vários produtos de limpeza, então aqui o código, vamos supor 1 limpeza e 2 brinquedos, quando eu cadastro aqui bola, então seleciono 1, depois vai lá, desculpa, 2, né? Depois eu coloco aqui videogame, seleciono 2, que é o brinquedo, escolho aqui no combinho, né? Então vai se repetindo esse 2, que é a chave estrangeira. Então geralmente o lado N, o lado muitos, vai virar assim um campinho de select, um combinho e tal, né? Para poder escolher. E esses dados estão vindo de uma outra tabela, que é a tabela de categoria, né? De modo que aqui a gente tem, então, para o exemplo da página web, o lado N, na prática aqui, a parte do software, né? E mais um pouquinho aqui, concluindo, né? Categoria, tem vários produtos, turma, aluno. Então, eu acho que ficou bem claro. Até um exemplo aqui de um site também, né? A gente escolhe uma categoria do lado de cá e aqui aparece vários produtos. É uma categoria para vários produtos. Muito usado. Essa questão é bastante utilizada em softwares comerciais, sites de e-commerce. Então, o lado N sempre é a chave estrangeira, sempre vai ter um código, né? Então, aqui representação no modelo lógico, o código que é uma chavinha prateada e a chave primária é a chave dourada, na nossa ferramenta lá do BR Modelo, que depois eu vou mostrar como é que trabalha essa questão de relacionamento com ela. E para concluirmos, o relacionamento N para N, que assim é menos comum do que o 1 para N, só que utiliza mais do que o 1 para 1 também. Mas não é uma coisa que a gente exagera muito, porque todo relacionamento N para N cria, vocês vão ver isso daqui a pouquinho, cria uma tabela intermediária para gerenciar muitos daqui e muitos de cá. Isso vai necessitar de uma programação extra lá na parte do desenvolvimento do software, né? Então a gente utiliza o N para N apenas em casos específicos. Mas tem momentos que não tem como fugir, né? Por exemplo, o autor-livro. Um autor pode escrever vários livros, mas às vezes acontece de um livro ser escrito por mais de um autor. É um caso típico aqui. E principalmente no Filadélfia, um aluno tem vários professores e um professor tem vários alunos, né? Então nesse relacionamento você já tem que imaginar que vai ter
vai surgir aqui, vai nascer uma tabela, uma nova entidade para relacionar esse caso do n para n, né? E novamente, esse lado aqui pode ser 1,n ou 0,n, tanto faz. Importante é ter o n que representa então o muitos. Mesma coisa com alunos e disciplinas. Então vamos entender. Eu até ressaltei bem aqui, né? Todo relacionamento n para n gera uma tabela intermediária. Então eu tenho uma tabela aluno e uma tabela professor. Vou ter que criar aqui uma tabela aluno-professor que vai ter duas chaves estrangeiras. Uma relacionada com aluno, no caso com José aqui, né? Podemos ver que ela se repetiu aqui. Então, um aluno tem vários professores. Tem o professor 2, que é a Aline, e tem o professor 1, que é o Alexei. Muito bem. Agora, um professor pode ter vários alunos. Então, vamos pegar aqui, vamos supor, a Aline, número 2. Então, a professora Aline tem o aluno José, que é o número 1. E a professora Aline, que é a 2, tem também a Maria, que é essa aluna aqui, ó. Então eu consigo, graças a essa tabela intermediária, fazer o relacionamento de 1 para vários. Um aluno tem vários professores, e um professor, que esse número 2 é o mesmo, né, tem vários alunos. Então olha só como que já ficou mais complexo o n para n. Então vai ter duas chaves estrangeiras, ó, dois códigos aqui, né? Então aí é a única forma que eu tenho de fazer muitos para muitos é com um controlinho aqui numa tabelinha extra. Então tem que analisar bem esse caso, porque no nosso software a gente vai ter que incluir aqui, incluir aqui, incluir aqui. Quando excluir, né? Aqui, aqui e aqui. Tem que gerenciar essas três, o que nos dá uma complexidade um pouco maior. E novamente, né, o lado n aqui, reforçando. Importante ter o n aqui, no caso do lado máximo, que é o lado direito, né, do relacionamento. Então, tanto faz esse ou dessa forma, é o lado n. Aqui eu ainda coloco explicando, né, que a gente utiliza mais no último caso, né, quando não há outra maneira lógica de montar esse projeto, né, porque essa tabela intermediária vai requerer aí uma implementação específica no software, tendo aí uma complexidade extra, mas às vezes não tem como sair, né, outra saída. Mas quando tem outra saída, a gente coloca um 1 para n, que atende muitos casos, né? Esse tipo de relacionamento 1 para n atende para a gente muito bem, muitos tipos de projetos. E agora vamos ao BR modelo, colocar em prática estes tipos de relacionamentos. Então agora vamos utilizar aqui do BR modelo para fazer o relacionamento mais conhecido, que é 1 para n. Então ele já abre no modelo conceitual. Ele chama aqui de esquema conceitual, né, onde nós temos as entidades, atributos. Então vamos supor, eu vou criar uma entidade aqui, que é uma entidade de cliente. Às vezes eu acho muito quadrado, eu dou uma organizada assim, porque a entidade, o símbolo dela é um retângulo, né? Então o cliente faz diversos pedidos aqui, né, quando ele compra. Então eu vou colocar aqui pedido e o nosso verbo, a nossa relação, o relacionamento, que é o faz. Agora eu vou ligar os objetos, né, que é a entidade, o relacionamento, tudo ligadinho aqui. Eu costumo deixar as linhas mais certinhas. Então um cliente faz vários pedidos. Se eu colocar aqui, né, 1,1, pronto, 1 para n. Mas pode acontecer do cliente entrar na loja, fazer um cadastro e vai embora.
não fez nenhum pedido. Então a loja tem um cliente que ainda não comprou. Por isso que temos o 0. O cliente, obviamente, que tem um atributo que vai identificar ele, que é o ID. Vamos criar aqui como ID cliente. E o atributo normal, que vamos supor, pode ser um nome. E assim vai, nome, CPF, RG, endereço. Então vou colocar aqui nome. E o pedido. O pedido, por sua vez, também tem um identificador, que é o número do pedido. A gente vai chamar de ID pedido. E por sua vez também tem os atributos, que são as características aqui, como a data do pedido, né? O valor total. Aqui, valor total. E assim vai. Então tá feito aqui modelo conceitual. Para exportar ele para JPG, a gente vem aqui arquivo imprimir, exportar para JPG. Então aí dentro da pastinha dele, que no meu caso, né, eu posso exportar aqui. Vamos supor modelo conceitual, né? E aí eu consigo lá no C2 pontos modelo BR modelo, tem aqui ó, modelo conceitual. Dá para abrir no Paint, colar no Word, no PowerPoint, tudo mais. Muito bem. Agora vamos criar um novo modelo. Vou vir aqui, ó, novo modelo, e vou criar o lógico, né? Aí vem a gente clica então em tabela, então vai ter aqui a tabela de clientes, TB cliente, onde vai ter uma chave primária, que é o ID cliente, né? Esta chave ela é do tipo número, int. Pelo menos no MySQL, né? A gente utiliza o int. E o campo normal, vamos supor, aqui vai ter o nome do cliente, que vai ser um varchar de 50, né? Podemos colocar o próprio RG, ou melhor, CPF. No caso, então, vou colocar aqui char de 11 caracteres, e assim vai. E essa tabela se relaciona com a tabela de pedido. Então vamos ter aqui TB pedido. Essa tabela, por sua vez, também tem, como todas, uma chave que vai identificar os registros, que é o ID pedido, que ele é do tipo int. Terá então existirá um relacionamento aqui, ó, entre os dois, né? Como já especificamos no outro modelo, um cliente faz vários pedidos. Então aqui nós vamos ter um campo, né, que eu vou chamar então de code cliente, que é o famoso, ele é do tipo int também. Tem que ser obrigatoriamente tipo int, né? Que ele é aqui, ó, chave estrangeira? Sim. Então ele vai ter uma chave dourada, né? Então esse tipo int obrigatoriamente tem que ser igual ao tipo int da chave primária. Os dois é do mesmo tipo. E o code indicando este relacionamento aqui das tabelas. E aí vem os demais campos. Vamos supor a data, né? A data do pedido, que é do tipo date, que é a data do banco de dados. Nós temos o total. Vamos supor aqui
o total do pedido. Vou colocar só total, que é o tipo, vamos supor, numeric 6 dígitos com 2 casas decimais. Pronto. Então está feito aqui esse modelo lógico, né? Que é também da mesma forma que o outro, exportado para JPG. E eu costumo deixar as chaves sempre no início da tabela, tanto, é claro, a primária é sempre a primeira, e depois vem as estrangeiras, e depois vem os campos. É uma questão de organização. Com isso finalizamos aqui a parte do aplicativo BR Modelo.